Olá, pessoal. E hoje vou falar com vocês sobre tatuagem. Nos últimos anos, o número de pessoas tatuadas tem aumentado bastante, inclusive dentro das igrejas. Mas será que isso realmente é pecado? Isso pode atrapalhar a pessoa de entrar no céu? E se for um versículo ou uma mensagem de Deus tatuado na pele, será que Deus permite? Essas são dúvidas que passam pela cabeça de muitos cristãos. Por isso, vou analisar junto com você o que a Bíblia diz sobre esse assunto e ajudar você a entender de uma vez por todas se tatuagem é pecado ou não. Antes de começarmos, quero pedir para você se inscrever no meu canal. É só clicar no botão Inscreva-se, que está abaixo do vídeo. Ao lado, aparecerá um sininho. Clique no sininho e selecione a opção Todas, para que você não fique de fora dos vídeos que publico diariamente. Quero te ajudar na caminhada com Deus, então, venha participar comigo. As tatuagens são populares em várias partes do mundo. Antigamente, as pessoas costumavam relacionar as tatuagens com facções criminosas, bandidos e delinquentes. Essa realidade vem mudando muito com o passar dos anos. Hoje, muitas pessoas consideram a tatuagem como uma arte ou uma forma de expressar coisas que elas gostam e têm carinho. Existem pessoas que marcam o corpo para lembrar de algo importante em suas vidas, como uma data, uma frase ou o nome de alguém especial. Até mesmo dentro da igreja, é possível ver cristãos com tatuagens, muitas vezes usando versículos bíblicos ou o símbolo da cruz para representar o sacrifício de Jesus em suas peles. Mas será que isso é correto aos olhos de Deus? Será que pessoas tatuadas entrarão no reino dos céus? O que a Bíblia nos ensina? Sei que muitos cristãos afirmam rapidamente que tatuagem é pecado, baseando-se na passagem de 1 Coríntios, capítulo 6. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são fora do corpo, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Essa passagem fala especificamente sobre imoralidade sexual, ou seja, desrespeitar o corpo como templo de Deus por meio desse tipo de pecado. Não podemos usar esse trecho para falar sobre tatuagens. Outro argumento é que tatuagens alteram a criação de Deus, já que fomos feitos à imagem e semelhança dele. Mas seguindo essa lógica, furar as orelhas, pintar as unhas ou fazer mechas no cabelo também seriam práticas que violam a criação divina. A passagem de Levítico. Outro argumento contra tatuagens é a passagem de Levítico, capítulo 19, versículo 28. Não façam cortes em seus corpos por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmos. Eu sou o Senhor. Por muito tempo, muitos cristãos interpretaram esse versículo como uma proibição de tatuagens. Contudo, ele está falando sobre rituais pagãos. Na época de Moisés, as pessoas tatuavam símbolos ou nomes de falsos deuses em seus corpos. No contexto, Deus estava instruindo o povo de Israel a ser diferente das nações pagãs. Além disso, essa lei fazia parte do tempo da lei, enquanto hoje vivemos no tempo da graça. No Novo Testamento, não encontramos nenhuma proibição direta às tatuagens, reflexão e decisões. Se você está pensando, então já posso fazer uma tatuagem? Zrenia, quero te lembrar que decisões assim precisam ser muito bem pensadas. Primeiro, tatuagem é algo permanente. Decisões para a vida toda exigem sabedoria. Além disso, mesmo que algo não seja pecado, isso não significa que devemos fazê-lo. O apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Recebo muitas mensagens de famílias aflitas porque seus filhos fizeram tatuagens escondidos, desobedecendo aos pais. Sabemos que a Bíblia é clara ao dizer que devemos honrar pai e mãe. Em Provérbios, capítulo 1, versículo 8,
Lemos: Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Portanto, se você está pensando em fazer uma tatuagem, reflita sobre como isso pode impactar sua vida e as pessoas ao seu redor. Não se trata apenas de algo entre você e Deus, mas também do testemunho que damos aos outros. Seja sábio em suas decisões e lembre-se: tudo deve ser feito para a glória de Deus. Querido, você que está aqui ainda mora com seus pais e tem um desejo de fazer uma tatuagem, consulte primeiro a eles. Ouça o que eles têm a dizer antes de tomar essa decisão. Um outro motivo para se pensar muito antes de fazer uma tatuagem é o fato de que estamos em constantes mudanças em relação às coisas que gostamos e deixamos de gostar. Olha só o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Paulo está falando aqui sobre as fases naturais da nossa vida. Um dia já fomos crianças, nos tornamos adolescentes e depois adultos, e todas essas fases acompanham desejos e situações diferentes. Eu penso em uma coisa: será que você será a mesma pessoa daqui a 10 ou 15 anos? Aquilo que você deseja tatuar hoje irá agradar você daqui a alguns anos? Nunca se esqueça disso. Tatuagem é para a vida toda, e nós não podemos prever o que vai acontecer conosco no futuro. De qualquer forma, a tatuagem não é pecado, e ela não vai tirar a salvação de você, ok? Então, quer dizer que os tatuados podem ir para o céu, meu irmão? Claro que sim. A Bíblia diz que para sermos salvos, precisamos arrepender-nos dos nossos pecados e crer em Jesus como o único Salvador. E se você já tomou essa decisão, você está salvo. Caso você ainda queira fazer uma tatuagem, acredito que você precisa analisar alguns pontos para que essa decisão não se transforme em um problema e, principalmente, não desagrade a Deus. Então, eu vou te mostrar aqui 4 pontos que você deve analisar. Primeiro, saiba que tudo deve ser feito para a glória de Deus. A Bíblia diz: quer vocês comam ou bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Irmãos, esse princípio citado pelo apóstolo Paulo deve ser aplicado em todas as nossas ações, inclusive quando decidimos fazer uma tatuagem. Se ela está relacionada apenas à vaidade, ou se é um ato de rebeldia contra algo ou alguém, ela não deve ser feita, porque não será para a glória de Deus. Saiba que Deus leva muito a sério as nossas motivações quando fazemos as nossas escolhas, pois Ele sabe que uma motivação errada, com certeza, vai nos levar para o caminho errado. Então, antes de fazer uma tatuagem, você precisa se perguntar: a minha decisão de fazer uma tatuagem vai glorificar o nome do meu Deus? Segundo, analisar que tipo de tatuagem será feita. Muita gente não presta atenção nisso quando vai fazer uma tatuagem, mas a verdade é que existem muitos desenhos que carregam fortes simbologias, vindas até mesmo do satanismo. Por isso, se você quer fazer uma tatuagem, quer saber muito bem qual é a origem do desenho a ser feito e peça a opinião de várias pessoas que você considera que são de Deus. Meu irmão, não faça nada precipitadamente e tome muito cuidado também para que você não se vicie. Eu falo isso porque é muito comum as pessoas fazerem a primeira tatuagem e logo já estão pensando na próxima, e sem perceberem, já fizeram várias tatuagens no corpo. Então, sempre reflita: por que você quer fazer a próxima tatuagem, ok? Terceiro, analisar se a tatuagem vai escandalizar. Eu sei que essa questão do escândalo é muito subjetiva, porque o que pode escandalizar uma pessoa pode ser totalmente normal para outra. Mas Paulo nos deixou um bom ensinamento a respeito desse assunto em 1 Coríntios capítulo 8, quando fala sobre a nossa liberdade cristã, principalmente em relação às pessoas mais fracas na fé. E nessa passagem, ele faz 2 conclusões importantes que podem ajudar você que está pensando em se tatuar. Veja o que ele disse:
Eu tenho cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. Quarto, você tem que analisar se sente a paz de Cristo no seu coração. Se você quer fazer uma tatuagem, mas tem mais dúvidas do que certezas, preste atenção ao que está escrito em Colossenses capítulo 3, que diz: que a paz de Cristo seja o árbitro em seus corações. O dicionário diz que o árbitro é aquele que tem a capacidade de julgar e apontar a direção certa sobre algo. E com isso, a Bíblia coloca a paz de Jesus como uma excelente forma de nos guiar quando precisamos tomar uma decisão importante. A dúvida geralmente tira nossa paz. Então, se a dúvida é maior do que a certeza em relação a fazer uma tatuagem no seu corpo, pode ser que Deus não queira que você faça. O importante é que você sempre obedeça à vontade do Senhor, para não se arrepender no futuro. Vale lembrar que essa paz de Cristo que eu citei para você vem através da nossa comunhão com o Senhor, à medida que buscamos em oração. Por isso, faça o seguinte: ore e esteja com seu coração aberto para ter a confirmação de Deus, seja para ouvir um sim ou para ouvir um não. Se a sua consciência estiver pesada, e mesmo assim você fizer, então você pecou. Veja o que está escrito na Bíblia em Romanos capítulo 14. Seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo o que não provém da fé é pecado. Irmãos, agora vou dar a minha opinião. Eu acredito que esses pontos que citei para você são suficientes para decidir se quer fazer ou não. E antes de eu entregar a minha vida para Jesus, eu tinha muita vontade de fazer tatuagens, mas os meus pais pegaram muito no meu pé para eu não fazer. E como eu era jovem e muito impulsivo, com certeza hoje eu queria o meu corpo todo tatuado, mas agradeço a Deus porque Ele usou os meus pais para me alertar. Caso contrário, com certeza, eu estaria arrependido hoje. Uma vez, conheci um homem de Deus muito abençoado que fez muitas tatuagens, sendo que a maioria delas eram religiosas, com símbolos de cruz e versículos. Mas, mesmo assim, ele me disse que se arrependeu amargamente e que não aconselharia ninguém a começar. Então, meu irmão, o meu conselho é que você analise bem, porque marcar o corpo para o resto da vida é algo muito sério. Ah, tem mais um detalhe. Sei que muitos cristãos não fazem tatuagens porque pensam que precisam conservar o corpo para a ressurreição com Jesus. Mas isso é uma forma errada de pensar. Em 1 Coríntios capítulo 15, vemos que o nosso corpo será glorificado, ou seja, lá no céu. Mas não teremos um corpo restaurado, e sim, um corpo completamente novo. E se não fosse assim, o que seriam das pessoas que morreram em um incêndio, em uma explosão ou em um acidente de carro? Veja o que o apóstolo Paulo disse: há corpos celestes e há corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu, ao celestial. E para resumir, quero que você reflita sobre a sua verdadeira motivação. Veja se não vai escandalizar os irmãos e se sente a paz de Cristo no seu coração. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva aqui no meu canal. Que Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo.